TVB, essa é nossa. Assista agora, TVB Esporte. TVB Esporte. Oferecimento: Restaurante Pizzaria e Choperia La Pizza. Ligue 3029-2888. Alô, você amigo do esporte, bom dia, seja bem-vindo a essa edição de, logicamente, terça-feira. E amanhã tem jogo do Joinville Esporte Clube que já se prepara e já está aí, né, com tudo prontinho para a guerra de amanhã. Começa mais uma etapa do Joinville. A gente sempre tem esperança, né? Tem jogador chegando, né? A esperança de que realmente as coisas se ajustem, que fique possível para o F. Maria, mas a gente vai falar na sequência do programa aí. E vamos falar com ela antes de a gente falar de esporte, né? É com a Letícia, nossa musa. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda a essa edição de terça-feira. Hoje não tá chovendo, né? Tá um pouco de frio, mas não tá chovendo, tá bom, né? É verdade, Luiz, bom dia pra você de casa. Um pouco frio, não tá muito frio. Eu tô com quase 3 casacos aqui, gente. Esfriou muito hoje, acho que vai ser assim nos próximos dias, né, Luiz? Olha, a previsão é de que realmente hoje seja o dia mais frio do ano. Eu vi no jornal, não sei se eu entendi bem, é que seja o dia mais frio do ano. Só de coberta. Amanhã eu venho com um cobertor por cima, o que vocês vão me ver? Não quero tropeçar em pinguim. Mas o esporte aquece, né? É verdade. Então vamos esquentar o negócio aí. Falando de esporte, vamos falar de Joinville. Como a gente comentou ontem, tem jogador novo pintando por aí. Na manhã de segunda-feira, foi apresentado mais um reforço para o Joinville Esporte Clube. Na apresentação, o lateral direito Robertinho vestiu a camisa tricolor. E o atleta afirma que o Joinville já é como uma família, porque está se sentindo em casa. Na verdade, eu venho treinando já faz uma semana. Fui muito bem recebido, todos me receberam muito bem, a parte da diretoria, da comissão, dos jogadores. Realmente eu estou me sentindo em casa. Eu percebi que o Joinville aqui é uma família e a expectativa é a melhor possível. Eu venho para ajudar, eu venho para somar, e um clube igual o Joinville não pode estar em outro lugar que não seja a Série A, né? Então esse é o objetivo de todos aqui e vamos com tudo aí para a gente conseguir chegar no final do ano e dar alegria para esse torcedor. O próximo confronto do Joinville acontece fora de casa na quarta-feira, na Arena Fonte Nova, às 7h30 da noite. O Bahia tem 4 pontos na disputa e ocupa a 4ª colocação. Tá todo mundo na expectativa. Mas tem tabela dos jogos da Série B pra gente conferir, pode soltar. Então tá aí. Dessa terceira rodada, sempre começa na terça-feira os jogos da Série B. Os jogos são terça, sexta e sábado. Lembrando você de casa que no sábado sempre tem um jogo ao vivo aqui na TVB às 4h30 da tarde. Então hoje, às 21h30, jogam Vila Nova e Vasco, Luverdense e Avaí, Tupi e Paysandu, Criciúma e Goiás. Esses jogos às 21h30, né? Começa na terça-feira, né? Logicamente vai ter mais jogos aí, mas 19h15 ainda na terça, né? Esse jogo foi às 21h, agora um pouco mais cedo, 19h15, Ceará e Atlético de Goiás, Sampaio Correia e Paraná, Oeste e CRB, Brasil de Pelotas e Bragantino, Londrina e Náutico, né? Só tem um jogo amanhã, que é o do Joinville Esporte Clube, que joga contra o Bahia lá em Salvador. E tem tabela da Libertadores pra gente conferir também. Então pode soltar. Então aí, ó, os jogos de volta, né? Começa agora a definição, porque é as quartas de final da Copa Libertadores e só tem um brasileiro representando, né? O representante do Brasil, que é o São Paulo. Mas joga hoje e vai definir, logicamente, a próxima fase, Pumas, tá, do México, contra o Del Valle, né? Que é o Independente Del Valle do Equador. Hoje definem a sequência, inclusive, olha só como é que vai ficar. Os jogos vão acontecer em julho só, devido à Copa América, né? Então o São Paulo já está definido com o Atlético Nacional, né, da Colômbia, e o Boca Juniors vai jogar contra quem vencer entre o Pumas e o Del Valle, né? Essas duas equipes jogam hoje, como você diz na tabela, e vai ser o adversário, né, da equipe argentina lá. Então vai ser definido a Copa Libertadores. Agora, voltando a falar do Joinville Esporte Clube, Letícia.
O Joinville é o único confronto de amanhã. O único jogo de amanhã é Joinville e Bahia. É um jogo muito difícil. O Bahia é quarto colocado. O Joinville é o 14º colocado. Tem uma diferença aí, mas na hora que está começando o campeonato, só teve 2 rodadas ainda. O Joinville ainda não conseguiu vencer, né? Foram 2 empates. Empatar em casa é ruim. Agora, na Bahia vai ser complicado, porque o Bahia tem um bom time, é uma boa equipe, está em ascensão, está em crescimento, logicamente é o 4º colocado, mas o Joinville tem um lado, vamos dizer assim, o lado positivo da coisa. Vai jogar fora. E o Joinville, quando joga fora, se apresenta melhor do que quando joga em casa. Não porque não tem vontade, não tem determinação. É que a pressão da torcida também atrapalha um pouco, assim, é a minha opinião. Atrapalha um pouco de você ter que vencer, você força a jogada. Quando você força a jogada, a tendência a errar é maior. E, logicamente, quando erra, a torcida vai, pega no pé, o jogador já fica meio, né? Tem jogadores ainda que não tem tanta experiência na equipe, né? Tem jovens atletas aí, promissores. Enfim, tudo, às vezes, contribui para uma situação ruim. Mas fora de casa, não. A responsabilidade é do Bahia. É lá. Eu acho que é um ponto que a gente tem que se aproveitar. É lógico que a equipe também tem que ter uma boa equipe. A situação está tão difícil, né? Que dá até medo em qualquer confronto agora. Então, assim, o Joinville, ele está se ajustando, né? Chegou agora o Robertinho, chegou aí o Everton Silva, chegou o Paulinho. A esperança é de que realmente o Everton consiga ajustar essa equipe, né? E que o Joinville encontre o seu melhor futebol. Porque até agora ainda não conseguiu deslanchar, não conseguiu mostrar assim, despertar a confiança do torcedor, sabe? Então vamos ver como é que vai ser amanhã. Mas ainda tem, o Joinville já viajou, já está lá na Bahia. E vamos ver como é que vai ser, de repente, como é que vão acontecer as coisas lá amanhã. E amanhã a gente traz mais detalhes, logicamente, sobre o Joinville, sobre a escalação, quem vai jogar. Luiz, está sendo comentado que o Agenor pode sair do Joinville. Isso seria fatal, eu acho, principalmente nesse momento, né, para a equipe. Olha, há especulações de que o Agenor possa sair realmente do Joinville Esporte Clube. Ele renovou o contrato, tem uma multa contratual que quem levar o Agenor, logicamente, em comum acordo entre clube e jogador, tem que pagar uma multa aí que, logicamente, vai ser bom para o Joinville. É um valor que vai ajudar bastante o Joinville. Financeiramente, né? Financeiramente. Só que dentro de campo vai ser uma baixa muito ruim. O Joinville, né, tem, logicamente, goleiros à altura, o Oliveira, mas o Agenor, ele realmente está fazendo a diferença, né? Está numa fase muito boa. Não dá para quebrar essa fase dele, não dá para interromper essa atividade dele aí. Agora, vai fazer o quê? O futebol é assim, né? A especulação de que ele realmente vai sair, há interesse do Grêmio, do Cruzeiro, perdão, há interesse do Sport, mas são especulações que podem acontecer, como aconteceu com o Anselmo. O Anselmo realmente foi uma baixa também muito, né, ruim para o Joinville. É lógico, faz parte do futebol essas negociações, mas ele está fazendo falta aqui e estreou muito bem no Internacional, viu? É verdade. Estreou muito bem no Internacional, fez uma boa partida lá, está agradando. Enfim, a gente sabe que era bom jogador, assim como o Agenor, se sair, com certeza também vai fazer um bom trabalho no clube que ele for, né? Que ele vai seguir destino. Mas que a possibilidade, assim, porque nenhum jogador é negociável, né? Nenhum jogador é negociável. Daqui a pouco vem uma proposta aí que seja bom para o clube e para ele, com certeza ele vai. É verdade. A gente vai estar sempre acompanhando e trazendo informações para você aqui. E agora vamos falar de seleção. O Dunga falou como é que está a equipe para a Copa América, que logo vai começar. Pode soltar. Eu acho que na seleção brasileira a pressão sempre vai existir pelo resultado, né? A maior cobrança é entre nós internamente, do que a gente pode render, de que pode fazer, a capacidade de cada um. Então vai ter sempre a mesma cobrança, não tem nada de novidade. Sempre, se você ver a história do futebol brasileiro, todos os treinadores que passaram por aqui responderam sempre a mesma pergunta: a cobrança, a pressão, a responsabilidade, a busca do resultado. Então não tem nada de novo. Bom, são duas coisas diferentes, né? O que é a seleção americana do que é o futebol nas Américas. Foi mais ou menos assim no Japão também. A seleção tinha um rendimento e o campeonato outro. Apesar que é uma diferença grande, porque no Japão, em 94, 95,
tinham 30 jogadores que tinham jogado a última Copa do Mundo nos outras equipes, né? Aqui não tem tanto esse número de jogadores assim de seleções ou que jogaram a última Copa do Mundo. Quanto ao público, é espetacular, né? Estádio lotado, é uma festa, é um evento, né? O futebol, logicamente, tem que crescer bastante ainda. Eu acho que todos os jogadores que estão aqui têm a condição de ser protagonista. Vai depender, logicamente, de cada um deles. Mas se falando de futebol, a gente sempre acha que o protagonista é um jogador de frente pelo dribbling, pelo gol, pela forma de jogar, né? Mas eu acho que vários jogadores têm essa possibilidade de buscar um espaço de serem protagonistas, porque tem capacidade, tem qualidade, e outras vezes já demonstraram isso. Luiz, o Brasil também não tem passado bons momentos, né? A seleção. Será que é por causa do Dunga, que não é preferência nacional também, né? Olha, o Dunga realmente não é preferência nacional. Ele não é o escolhido do povo aí, pelo menos muita gente critica. A maioria das pessoas que eu converso não acredito no trabalho dele, como eu também não acredito. Como pessoa, como jogador, realmente foi muito bom. Ele pode vir a ser um bom treinador da seleção, mas hoje eu não acredito. Ele não teve a preparação, ele não teve base para chegar a dirigir uma seleção brasileira, né? Então, todo treinador passa por fases, por momentos, né? Por clubes profissionais, né? Primeira, segunda, né? Terceira divisão, enfim. Tem um histórico como treinador. Ele já começou na seleção brasileira. Isso é ruim. Eu acho que ainda falta mais experiência para ele e reflete isso na seleção. Lógico, você consegue bons resultados porque você tem uma seleção brasileira, você pega os melhores jogadores do país, né? Muita responsabilidade, né? Mas aí você consegue, logicamente, bons resultados. Só que não convence, né? E o Dunga, ele ainda não deslanchou, já teve conquistas, já teve bons jogos, mas não tem uma regularidade. Ele oscila. Isso aí, logicamente, que o torcedor não quer, né? Agora, tem um detalhe interessante que eu acho na seleção brasileira, né? Ele foi um líder dentro de campo, o Dunga. Ele não era um craque, mas fez a diferença como líder. Até porque eu acompanhei a Copa de 94, que meu irmão jogou junto com ele, aquela coisa toda, né? E eu estava lá, acompanhava os treinamentos, né? Vivia lá na concentração do Brasil. Essa liderança, talvez, é o que está faltando no Brasil. Tem um líder lá dentro para organizar, ser aquele treinador dentro de campo, né? Como todo clube precisa, todo time tem que ter. O Dunga, ele era um líder nato, ele comandava, os caras respeitavam, ele xingava, dava de dedo lá e tal, mas ele fazia o time andar, ele organizava o time, ele foi um bom líder dentro de campo, mas eu acho que ele não está conseguindo refletir isso como treinador, ele não está conseguindo passar isso para a equipe como treinador, né? Agora, a gente torce, a gente está sendo uma torcida para que a coisa aconteça, né? Ele colocou o Neymar como um líder, né, como capitão. Eu acho que não é o cara, o Neymar não está no estágio de ser capitão do time, né? Ele ainda é meio molecão, ainda é meninão. Eu acho que tem que ser um jogador, né, mais experiente, de mais idade, realmente tenha espírito de liderança, né? Não porque é o craque, coloca a faixa lá, não. Eu acho que está faltando, né? Entre muitas coisas que a seleção precisa, uma das coisas que eu acho é que tem um líder, né? E assim como ele foi um exemplo de chegar lá e dar de dedo em Romário, em Raí, e os caras respeitar. A seleção hoje não tem. Mas, Vamos ver se surge algum efeito daqui para frente, né? Mas segundo o Gilmar Rinaldi, a direção, né, a comissão técnica da seleção brasileira, eles querem mudar. Eles querem essa estrutura do futebol, né, ela precisa ser atualizada, né, porque a Europa está bem na frente, né? Aliás, as seleções aqui da América do Sul estão na frente da seleção brasileira. Então está na hora de mudar. Vamos dar esse voto de confiança, já que a diretoria, né, a presidência da CBF, entende que o Dunga e o Gilmar Rinaldi podem fazer isso. Então, para nós, cabe só torcer. Para que a coisa aconteça. Vamos ver daqui pra frente, né? Mas agora a gente vai conhecer um torcedor mirim da Portuguesa, que é uma fofura e criou um canal no YouTube para falar sobre a paixão dele. Olha só. Francisco 90, o Chico, tem 11 anos e é torcedor da Portuguesa. Desde pequeno, minha família sempre foi. Então, eu já, comecei a torcer desde pequenininho. A gente sempre brinca que, Portuguesa é legal porque tem emoção, que não é só sempre ganhar. Desde pequeno, o Chico tem tudo da Portuguesa: bandeira, caneca, boneco. E agora ele tem um canal na internet para falar sobre o time do coração.
Foi assim que surgiu o Fute Chico, aqui mesmo, na cozinha da casa. Eu queria fazer um canal no YouTube, só que aí eu fiz não sabia de quê. Aí eu conversei com meus pais, e tipo, eles falaram, faz da Portuguesa. E um dia eles saíram de casa e eu catei o computador, usei a câmera frontal do computador e fiz. Quando cheguei em casa, já estava pronto o vídeo. De lá pra cá foram mais 12 programas. Nele, Chico também mostra seu lado jornalista. Entre os entrevistados, o ex-treinador da Lusa, Ricardinho, e o ex-jogador Ivair, um dos maiores ídolos da Lusa. A iniciativa de Chico tem o incentivo da família. A gente achou bacana e incentivou, e óbvio, a Portuguesa também tem uma carência de espaço, uma carência de comentários. E aí ele falando sobre a Portuguesa, acho que quebra também nos estereótipos que a Portuguesa é só torcedores mais idosos ou rancorosos, né? Depois de um primeiro semestre ruim da Lusa, em que o time quase caiu para a 3ª divisão de São Paulo, o Chico não está lá muito otimista. Além de problema de estar ruim, não consegue pagar os jogadores não estão felizes. Assim, joga, quando recebe joga, mas é difícil. Fofo, né? Ele até entrevista, gente. Não, e a ideia dele, né? Ele muito torcedor legal. Realmente. É lógico que a torcida dele foi por influência, né? Porque a Portuguesa não tem tantos torcedores assim. É um clube que tem uma boa estrutura em São Paulo, o Canindé. Eu tive por um tempo lá na Portuguesa e é uma torcida pequena, mas barulhenta, viu? E uma diretoria também que, assim, tem uma tradição lá em São Paulo, né? E agora caiu, estão na Série C. E o menininho torcedor, né, tá ali querendo ver o time dele mudar a história, né, fazer acontecer, fez críticas à diretoria, fez críticas, né, lógico, por conta iniciativa dele, não teve influência pelo que eu senti ali, mas eu acho que funcionou, viu? Porque você vê, repercutiu. Muito sucesso para ele, né? Porque... Para ele e para a Portuguesa, né? Que a Portuguesa também precisa mudar. É a Portuguesa que quase fechou as portas, viu? Quase fechou as portas da Portuguesa. Tem um estádio muito bom, de fácil acesso lá em São Paulo, né? O Canindé. E eu acho bom assistir jogos lá na Portuguesa, mas a situação financeira do país, a má administração, a história portuguesa já começou com um problema aqui na Arena, né, naquele episódio que envolveu a Portuguesa, e eles saíram de campo, enfim, é uma longa história, mas o torcedor de Joinville sabe. Começou lá o problema da Portuguesa e só caiu. Agora está aí, né, tentando se reerguer, cheio de dívidas, cheio de problema, a crise está aí, mas o torcedor está ali, né, o menininho está lá, né, não, vamos mudar essa história, né? Vamos mudar essa história aí. É isso aí, ainda falando em Série C, tem gols pra gente conferir. Olha só. No interior paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto levou a melhor contra o Mojimirim, com esse gol de Samuel já nos acréscimos. Na Arena das Dunas, em Natal, a América e a ABC se enfrentaram no clássico Potiguar. O gol do Mecão saiu nesta cobrança de escanteio. O zagueiro Gustavo aproveitou e mandou para o fundo da rede. A América de Natal 1, ABC 0. Em Campinas, o Guarani goleou o Guaratinguetá. Leandro Amaro, de cabeça, abriu o placar para o Bugre, logo aos 7 minutos. Em outro escanteio, Ferreira ampliou para o Guarani, 2-0. O terceiro saiu neste descuido do goleiro do tricolor, que Renato Henrique não perdoou. Por último, David aproveitou a sobra e chutou no canto esquerdo. Placar final, Guarani 4, Guaratinguetá 0. E nos outros jogos da rodada, pelo Grupo A, Asa de Arapiraca e Confiança empataram em 1-1. No Grupo B, Boa Esporte e Tombense também ficaram no 1-1. O Macaé venceu a Portuguesa fora de casa por 2-1. Tá aí. E agora a gente vai para aquele intervalo rapidinho, mas logo a gente está de volta e com mais informações para você.